aniversário, tudo de bom. A gente queria estar aí, mas não deu. Amamos você. Beijão. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liliana e bem-vindos ao meu canal Para Sempre. Para sempre o que fica é o amor, para sempre são as lembranças dos momentos vividos. Aos pais dos filhos que se suicidaram, será que de alguma forma vocês conseguiriam reverter a morte? No vídeo de hoje, eu me perdoo pela morte do meu filho. Quando o Bruno, meu filho, morreu de uma forma abrupta, inesperada, muitas vezes eu me perguntei e questionei a Deus. O que eu fiz para merecer isso? É culpa minha? Isso é alguma forma de punição por algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Cadê a misericórdia divina? A frustração misturada com o sentimento de culpa, do não saber o que se fez, ou mesmo se fez alguma coisa, é o que eu chamaria de completo caos interno. Eu tenho culpa? Deus tem culpa? Eu teria que me redimir de algo que eu nem sabia o que? Como aliviar a minha alma perante tão grande dor? Fiquem comigo até o final desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e principalmente me deixem um comentário. Acho que não existe um pai ou uma mãe que não tenha se questionado sobre se teve alguma culpa na morte do filho. Eu me lembro muitas vezes que eu me perguntava se em algum momento, por algum descuido meu, eu havia me omitido e se eu poderia ter feito algo que impediria o meu filho de partir naquele momento. Eram muitos, será que se eu tivesse feito aquilo, o destino seria outro e o meu filho seria poupado? Não consegui protegê-lo de algo? O que eu poderia ter feito? Será que ele viveu a vida que ele queria? Será que em algum momento eu me omiti e não vi coisas que estavam bem abaixo do meu nariz? Será que eu poderia ter sido uma mãe melhor? Muitos, eram muitos será. Na verdade, eu me culpava e culpava a Deus como que buscando uma justificativa para a morte do Bruno. Ele morreu vítima de um infarto fulminante. Então, eu tinha que jogar toda aquela frustração, todo aquele ressentimento, todo o sofrimento pela dor que eu estava passando em cima de alguém, mesmo que esse alguém fosse eu. Eu estava buscando uma explicação racional, como se a morte do meu filho fosse uma punição para mim. A morte é separação, é ida sem volta. E por essa irreversão absoluta, é o maior não que uma mãe e que um pai podem receber do universo. Não adianta reclamar, é o universo seguindo seu curso, sem aberturas para discussão. Naquele momento de dor, ao tentar colocar a culpa em alguém, eu me esquecia completamente que eu sou humana, com inúmeras falhas e limitações, que eu absolutamente não tenho e jamais terei controle sobre nada relacionado à vida do outro, mesmo sendo o outro o meu filho. Aliás, hoje eu entendo que eu tenho controle sobre muito poucas coisas, mesmo aquelas relacionadas à minha vida. Hoje, eu entendo, eu tenho a mais perfeita compreensão que eu sempre procurei fazer o melhor pelos meus filhos. E se eu falhei em algum momento, foi porque aquela que eu era absolutamente não tinha a sabedoria e a experiência que eu tenho hoje. A autoculpa nesses casos, onde eu não tinha a quem culpar a não ser eu e Deus, é muito comum, mas é tão prejudicial na nossa vida quando o ato de culpar alguém, como por exemplo um assassino, um atropelador ou qualquer coisa do tipo. A morte de um filho é um divisor de águas. Ou você renasce com novos planos, novos pensamentos, encarando a vida de uma nova forma, agora muito mais consistente, ou você se entrega e se perde para o lamento, a raiva,
o ressentimento e a frustração. Aos pais que viram seus filhos assassinados, eu acredito que a busca pelo culpado e a punição é a luta para não querer deixar o assassino esquecer o que fez e puni-lo pelo seu ato. Isso é absolutamente compreensível quando nos primeiros tempos tudo ainda está em ebulição. É claro que os assassinos devem ser punidos, mas para isso existem as leis, a lei dos homens e principalmente a lei de Deus e do universo. O que eu queria frisar aqui é que a lembrança recorrente pela fome de justiça, passado o choque inicial, faz com que esses mesmos pais, além de carregarem a dor da perda física, também carreguem a carga emocional do ato criminoso, mais ainda que o assassino. Quando você culpa, você relembra o fato. Você revive todas as implicações que este fato desencadeia em seu interior. Você revive a dor pela morte do filho, mais o rancor pelo assassino. O culpar o outro promove a ligação, a conexão entre os pais e o assassino. E isso gera uma enorme quantidade de sentimentos perturbadores. É um fardo, uma carga que se carrega, que pode prejudicar mais do que o fato que a gerou, ou seja, a morte do filho. O não perdoar vai sempre manter esses pais ligados aos culpados. Para perdoar o outro, não precisa ir até o assassino. O perdão deve acontecer no coração de cada um. O que importa é se libertar de toda a mágoa que está guardada dentro de nós. Aos pais dos filhos que se suicidaram, eu penso que o sentimento de culpa também deve vir da omissão. O que eu não percebi? Por que eu me calei quando eu deveria perguntar? Será que eu fechei os olhos porque eu não queria enfrentar os problemas? Meu filho precisava de mim e eu não estava? Mas aqui eu gostaria de levantar a seguinte questão. Será que se vocês tivessem feito alguma coisa diferente, tivessem tido outras atitudes, será que de alguma forma vocês conseguiriam reverter a morte, ou seja, o suicídio? Eu acredito que todos nós, como espíritos únicos e singulares, temos as nossas cargas emocionais internas que carregamos nessa nossa vida por aqui. São resgates emocionais que chegam até nós nessa dimensão para mais uma vez tentarmos transpô-los. E ninguém, absolutamente ninguém, pode nos ajudar a não ser nós mesmos. O crescimento, a evolução nesse plano virá da capacidade de superação de cada um. Àqueles que desistem de caminhar, aos seus filhos que se suicidaram, será dada uma nova oportunidade de superação em uma outra ocasião. Voltando ao meu caso, o tempo foi passando depois da morte do Bruno e aos poucos eu fui amadurecendo a minha dor e buscando respostas, eu compreendi que para conseguir renascer para uma nova vida, a vida agora sem o meu filho no corpo físico, eu precisava, antes de qualquer coisa, deixar a raiva e o ressentimento para trás. Eu precisava, antes de tudo, me perdoar e perdoar a Deus. Perdoar, para mim, seria um ato de amor próprio. Eu precisaria me perdoar e perdoar a Deus para libertar o meu coração do sentimento de culpa. A falta do Bruno já era um sofrimento suficiente. O perdão não implica em esquecer o que aconteceu, mas como a gente se sente em relação ao fato. Eu percebi que se eu não começasse a exercitar o perdão, a ferida iria continuar aberta. Eu precisava dessa reconciliação para a minha cicatrização da alma.
A capacidade de superação de cada um está intimamente conectada ao perdão. É fácil perdoar? Claro que não. Aliás, o perdão, principalmente para quem teve o seu filho morto, é uma das provas mais difíceis. O perdão é um caminho tortuoso e cheio de pedras, mas o perdão é o que abrirá as portas. Se plantarmos a semente na nossa alma de que primeiramente somos humanos, somos passíveis de erros, estamos aprisionados dentro de um corpo físico que nos amarra e na maioria das vezes nos impede de olharmos mais além, aos poucos a névoa do se culpar ou culpar o outro começará a se dissipar e novos horizontes se abrirão. Eu me perdoei e perdoei a Deus porque finalmente compreendi que a morte é uma passagem para uma dimensão maior. Muitas serão as causas, mas a morte, quando chegada a hora, nada mais é do que a libertação do relógio que conta minuto a minuto. A vida é muito mais que um corpo. Há toda uma vida além, no infinito, que persiste o desvestir do corpo. Aqueles que viram seus filhos assassinados, eu sei como é difícil, mas perdoem o universo e deixem a punição dos assassinos para as leis dos homens e principalmente para as leis do universo. No momento oportuno, o universo se encarregará de puni-los pelos seus atos. Nunca os atalhos por onde esses assassinos, estrupadores, ladrões, pedófilos caminham, os levará a lugar algum. Deixe-os pelo caminho e sigam em frente. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem e nem o que os espera mais à frente. Vamos aceitar o desafio de perdoar não como uma carga pesada a se carregar, mas como um desígnio enviado pelo Criador e que faz parte da nossa missão a cumprir nesta terra. Aqueles pais que virem seus filhos se suicidarem, se perdoem e principalmente perdoem os seus filhos. Eram almas que não estavam preparadas para o enfrentamento dos obstáculos dessa vida. Todos sabemos das subidas íngremes, das armadilhas internas através de sentimentos desencontrados que continuamente testam as nossas capacidades de defesa. Se os seus filhos preferiram partir, era a vontade deles. Nada, absolutamente nada do que vocês fizessem poderia resgatá-los dessa desistência. Há que se respeitar a vontade deles e seguir nesse viver. E como diz a oração que o Senhor nos ensinou, vamos perdoar-nos e perdoar àqueles que nos ofenderam. Só assim estaremos no caminho de nos livrarmos de todo o mal. Vamos nos lembrar sempre que o perdão precisa ser uma decorrência do amor aos nossos filhos que partiram, de um sentimento muito maior que nos conecta com o universo, que ultrapassa o nosso mundo e se estende para o além, para as fontes de energias espirituais. E mais uma vez eu vou repetir aqui: perdoar absolutamente não é fácil. Perdoar é deixar ir, perdoar é se libertar. Sempre que você conseguir perdoar, você estará transpondo um obstáculo. E transpondo esse obstáculo, você estará liberando espaço dentro da sua alma para que novos sentimentos possam chegar e fazer morada. Sem perdão, não há transformação, não há transposição. Hoje, Senhor Deus Criador, me rendo aos seus ensinamentos, porque entendo que tudo sabes. Sabes das flores que perfumam, sabes do amor que exalam.
Sabes que ao teu lado tudo teremos. Incontáveis são as estrelas do céu. Incontáveis são os erros que cometemos. A cada estrela, um pedido de perdão à sua misericórdia divina. Por agora, dá-nos as vossas mãos e mostra-nos o seguir. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.